diálogo. O diálogo de hoje é com um advogado e professor de advocacia, professor da área do direito, ele que é mestre em direito constitucional e doutorando em direito do trabalho pela Universidade de Buenos Aires. Mi Buenos Aires, querido, estou acá com o professor Alejandro. Não é? Alejandro Teixeira, não, Alexandre Teixeira. Por que eu estou falando em espanhol? Você está lá da universidade em de língua espanhola aí? Exato. A gente faz a... Você está lá em Buenos Aires? À distância ou você distância. vai para lá? Vou para lá, passo... Na verdade, já fui, né? Já não vou mais caber os créditos já. E os créditos, você diz os créditos didáticos. Exato. Agora você está escrevendo A tese. E a tese é sobre o quê? Direito do trabalho, direito constitucional do trabalho. Você vai escrever em espanhol? Vou escrever em espanhol. Então, por gentileza, explique em espanhol o que você... de que você está tratando na sua tese, Alexandre Teixeira? De la responsabilidade do empregador. De la responsabilidade Del empleador. del empleador. Empregador. Empregador. É verdade. A responsabilidade. A responsabilidade subjetiva pelo acidente de trabalho. Né? Que é um tema importante. Você está trabalhando sobre os acidentes de trabalho. E a responsabilidade que o empregador tem em apoiar isso. É como você... Em apoiar a assistência à saúde do empregado. Do empregado. Quando é que ele tem a responsabilidade, quando é que ele deve responder, quando é que ele não responde, né? Quando é que a responsabilidade é dele ou é exclusiva da vítima, quando é fato de terceiro. Né? E como é? Quando acontece o acidente de trabalho e a culpa seria do próprio... Quando o empregador não tem responsabilidade sobre isso, estou perguntando simplesmente, é porque consegue provar de que aquela falha na segurança do trabalho é devida exclusivamente... muitas vezes ao empregado. Ao empregado? Ao empregado. A possibilidade, sim. O que, por exemplo? Bem, você... Não usou o capacete, Não usou o capacete. O empregador ele tem a obrigação de dar o capacete. De não, o capacete ou outros equipamentos, que a gente chama de EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Então o empregador ele não tem a obrigação só de fornecer, mas tem a obrigação também de fiscalizar também. De fiscalizar, de orientar. E às vezes o empregado não quer, ele acha que com ele não acontece. Um exemplo que eu dou em sala de aula, está lá, né, o capacete como EPI, aí tem uma placa, né, dizendo a partir desse pedal, os próximos 2 metros, uso obrigatório do capacete. Aí o empregado chega e diz, besteira. 2 metros aqui para lá, não é nada. Aí quando ele está no meio, num metro, cai um negócio na cabeça e já era. Então o empregador cumpriu com a parte dele, né? O empregado não. Então nesse caso foi culpa exclusiva da vítima, ele sofreu um acidente de trabalho, ele é segurado obrigatório da Previdência, ele vai receber o benefício previdenciário, quando ele voltar vai ter estabilidade por no mínimo 12 meses, mas o empregador não responde por dano moral ou material, por exemplo. Mas a sua tese defende algum tipo de... Quer dizer, ela apresenta o problema, ela apresenta as circunstâncias, mas ela se posiciona nas partes conclusivas, las conclusiones del trabajo académico, final, hein? Se posiciona, porque tem uma tendência grande, não é que o empregador não tem responsabilidade, mas é porque querem responsabilizar o empregador por tudo. Responsabilizar por tudo é correto? Partamos do pressuposto que sim, mas tem que ter previsão legal ou constitucional de toda... E aí você levanta todas as possibilidades constitucionais. Exato. E que variam de país para país? Variam demais. Aqui no Brasil, onde a gente é mais, né, rigoroso com as normas, mas às vezes a gente é flexível com a fiscalização. Mais uma vez a gente cai no problema da fiscalização. Mas você diria que a grande parte dos acidentes, a culpabilidade deve ser... A culpa deve recair em relação ao empregador? Empregador. Geralmente, as empresas são negligentes com a vida humana dos seus trabalhadores? Também são negligentes com a vida humana, os equipamentos são caríssimos, às vezes falha... Defasados, falta fiscalização. Né? E a culpa do empregado realmente, ela é menor, ela é pequena, ela não é grande. Estou vendo alguém fazendo limpeza de vidraça no 8º andar, sem nenhuma proteção. Quer dizer, a gente pode dizer, mas ele é um louco, está fazendo isso, e culpabilizar o empregado. Mas quem administra aquele prédio também tem uma culpa, porque foi conivente com essa negligência. Mesmo que o empregado, mas eu não quero, sou acostumado. Não pode. Não pode. Tem que dizer, não, eu já fiz várias vezes. Não pode. Aqui não. Aqui não pode. Aqui o pessoal pergunta, tem alguma forma de você contratar o empregado sem assinar a carteira? Eu disse, tem não, o empregado não tem. Mas se ele não quiser, eu disse, não contrate. É porque não pode.
Essa informalidade, né, também Que é tão- prejudica enormemente o direito do trabalhador, não? prejudica principalmente a aposentadoria, porque ele pode até, o empregador pode até pagar o 13º, as férias, mas não há recolhimento de INSS. Se engravidar, adoecer, ficar velho e se aposentar, não recebe. Pois é. E não pode também haver diferença de gênero, né? Só porque uma pessoa, por exemplo, uma mulher que engravida vai ganhar menos do que um homem que engravidou, que engravidou também, mas não é a sede da gravidez, né? Porque, na verdade, quando alguém engravida, a gravidez é dos dois, não é? Eu engravidei, eu tenho parte disso, o homem tem parte disso, fundamental, não é? E a mulher também. Mas é nela que se dá o ato, né? Então é preciso ter cuidado imensamente com a integridade física dela e os direitos dela não podem ser suprimidos em função disso, não é isso? Não, não pode não. O problema, que aí é um problema bem delicado, é que muitas vezes o governo federal, lá vai mamãe, né, ele joga para o empregador a responsabilidade quando ele poderia assumir, já que há uma contrapartida, não só por parte do empregado, mas por parte do empregador, nas contribuições sociais. Então, a gente em direito diz que a contribuição para a Previdência é tripartite, contribuem empregado, empregador e governo. Então, muitas vezes o governo joga para o particular, joga para o empresário, e o empresário puxa a vida. Né? Eu, muitas vezes, não estou dizendo que é correto, estou falando do pensamento. É melhor eu contratar um homem que eu não vou ter essa despesa depois, porque é despesa. E quando você fala em despesa, é porque o empregador é ruim. Ele... Não, tá, o empregador assumiu a despesa. O que ele faz? Ele passa para o consumidor. Mas aí é preciso, o Estado existe exatamente para isso. Nós não podemos ficar na mão do mercado, né? E dos interesses empresariais, né? É preciso ter norma, né? Porque se nós formos pensar assim, sem norma, as mulheres não serão mais contratadas, né? É preciso. Sobretudo as mulheres em período fértil, em período, né, em período de reprodutibilidade, né? E são as melhores trabalhadoras, são as mais fiéis, as mais competentes, as mais organizadas. Né? Quem conhece o meu curso, sabe, né, que as meninas que trabalham comigo são meninas. É muito raro contratar um rapaz. Porque O que eu estou querendo dizer é que o Estado tinha que obrigar, tem que ter cotas, enfim, não é, de trabalhadores, enfim. Você defende alguma coisa assim na sua tese, na sua... Não. Você tem um posicionamento no final para dizer, eu acho que deveria ser assim, em função de tudo que descrevi, a sua tese tem um encaminhamento para a problemática que você próprio levanta? Tem, muito embora eu não tenha terminado, eu já tenho um pensamento. Qual é o pensamento? Eu não penso em cotas, mas eu penso numa contrapartida maior do governo. Já que a gente paga a Previdência, eu acho que o governo ele deveria abrir um pouco mais, vamos dizer assim, o bolso, né, para o amparo ao trabalhador, para tirar um pouco esse encargo em cima da empresa, para que a gente possa repassar essa falta de encargo ao preço, mas diminuir o preço. Os empresários já não têm uma série de isenções? Já não privatizam o Estado numa certa medida? Existe a questão de você vai para um município e acaba conseguindo com o prefeito fazer a indústria lá e isentar IPTU. Existe. Mas existe uma carga tributária muito grande por trás ainda. Muito. E não é o encargo trabalhista que encarece, é a tributária. O trabalhador ele não sai caro com os seus direitos, ele sai caro com os tributos que a gente paga sobre os direitos dele. Agora, um advogado, um homem que prepara bacharéis em Direito para o curso não, que prepara os bacharéis em Direito para o exame obrigatório da Ordem dos Advogados do Brasil, me traz para pautar ao nosso diálogo não apenas livros de direito trabalhista e nem uma rolha que lembra Dionisos, né, que lembra o vinho. Ele me traz um ralador. Eu fico impressionado. Você quer pautar o quê, o Alexandre Teixeira? A divisão do trabalho... né? Lá em casa a divisão do trabalho é complicada, aqui quem cozinha sou eu. É você que cozinha? Sou eu que cozinho. As mulheres estão reclamando, e acho que tem toda a razão, de dizer, meu marido me ajuda na cozinha. Ele não ajuda na cozinha. Ajudar na cozinha já significa dizer que a obrigação é dela e eu sou só o ajudante. Quando, na verdade, é uma partição igualitária, não é? De trabalho, né? Eu gosto muito de coisa de casa. Eu gosto de ficar em casa. O cozinheiro é você, então? Sou cozinheiro. Sou cozinheiro, eu sou decorador, eu tento ambientar as coisas. A gente tem um apartamento de praia em que eu tive todo o envolvimento com o arquiteto. Eu estava lá e disse, não, eu quero assim, eu quero E você assado. trouxe o ralador para quê? Para falar sobre isso? Pro meu gosto pela cozinha. Gosto cozinhar. pela cozinha. Na verdade, trazer o fouet, né? Aquele pequenininho, mas a Maria Você Clara. quer para ralar A minha queijo, filha sumiu com ele. ralar queijo, ralar preto. O presunto não, mas você rala o queijo, você rala uma cenoura, você rala um alho. O alho. Para quem é mais elegante, que não sou eu, né? Você rala, né, um cogumelo, você rala uma trufa.
Aqui. Cozinha. Cozinha me lembra o prazer de cozinhar e não de comer, apesar de ser meio redondinho, cheinho, mas me dá mais prazer cozinhar do que comer. A cozinha, ela me dá uma paz. Quando eu estou mais estressado, eu vou cozinhar e lavar os pratos. Ou vai para cá, para o vinho, ou vai para A cozinha. Ou os dois ao mesmo tempo. Ou os dois ao mesmo tempo, claro. Preparando, por exemplo, uma macarronada para comer, para beber com, né, o vinho, não é? Exato. Para acompanhar o vinho, enfim. Ou o contrário, a macarronada que acompanha o vinho que acompanha a macarronada. Mas, enfim. E aí, a esposa divide o trabalho? Eu estou querendo juntar as duas pautas. Divide. As duas pautas. Trabalho, divisão de trabalho e Divide cozinha. demais na cozinha, ela fica sentadinha ali, E come. olhando e comendo. É magrinha, mas come. Agora, já você que diz que tem mais prazer em cozinhar do que em comer, eu me lembrei, eu que conheço você, sei que você teve algum problema em relação a excesso de peso, não teve? Você fez uma intervenção bariátrica, não fez Exato, como é que a gente chama? É uma operação bariátrica, não é uma cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica. Por excesso de peso seria, não é claro? Seria. De controle do estômago, a diminuição do estômago, é isso? Do estômago e intestino. E intestino. Porque você tinha mais prazer em comer do que em fazer a comida? Na verdade, E agora mudou depois da operação? É isso que eu estou querendo saber. Na verdade, é uma coisa esquisita se eu disser, o cara para mentir, rapaz, mas eu nunca tive prazer em comer. Eu sempre fui muito ansioso. E eu descontava a ansiedade na comida. Então eu tinha aquela muita ânsia, meu Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero galgar, eu quero chegar aqui, eu quero chegar mais na frente. Você comia muito, digamos, não pelo prazer da comida, mas... Não, para aplacar a ansiedade. Tanto é que quando às vezes eu terminava uma refeição... Demais. Quando eu terminava uma refeição, muitas vezes eu me sentia mal. Não mal de forma estomacal, mas um mal assim, puxa, comi tanto, eu não senti prazer nenhum, foi só para aplacar a ansiedade. A ponto disso gerar uma necessidade de uma intervenção cirúrgica? A ponto disso mesmo. Em 2009. E você hoje então tem o quê? Diminuição do estômago, é isso? Do estômago e do intestino. Geralmente tira quase 1 metro de intestino. Você diminuiu? Diminuiu. Então você come muito menos do que comia, óbvio, antes. Com muito menos, mas muita porcaria, inclusive. Adoro comidas que não são fits. Né? E pode? No começo você não aguenta, mas depois o estômago é elástico, ele vai se... E é engraçado porque é a contradição aqui sua. Você que gosta tanto de cozinhar, vai comer comida industrializada, empacotada? É demais. Você tem que descascar mais e desempacotar menos. Não é isso que dizem? Não é? Demais. Adoro uma batata frita, adoro uma pizza. Meu Deus, que mau exemplo, hein? Que mau exemplo ele está dando, hein? É verdade, então? É verdade. Mas você reconhece, é bonito que você reconhece. Não, Ele não está fazendo charme, está dizendo a verdade. Nessa parte aí não tem problema. Eu reconheço o que foi o meu defeito. E nisso você tem prazer em comer. Essas bobagens você tem prazer em fazer. São essas aí que, muito embora às vezes em pequena quantidade, não tanto quanto deveria, mas elas são muito calóricas. Acabei que eu não permaneci magro. Também não fiquei tão gordo quanto antes. Eu fiquei num intermediário. É verdade, você está bem. Intermediário. Está intermediário aí. Eu sou o famoso gordinho. Você não é gordinho, não. Você não é gordinho, não. Não está ainda na fase do gordinho, não. E nem vai chegar. Você não é aquele homem que a gente olha e diz, lá vem aquele gordo. Não, não é não. Não é não. Também não é, lá vem aquele magrinho. Não é? Lá vem aquele esqueleto. Também não é. Lá vem um homem de 40 e poucos anos, não é? Acima do peso. Tu acha que está acima do peso? Eu me enxergo assim, eu me vejo assim. Tu se acha... Tem isso também, né? Tem, inclusive, isso é uma doença. A pessoa está num determinado peso, mas se vê de um outro peso. Você acha que você está caminhando para isso? Para mim, já sou quase de Um volta obeso. um obeso mórbido. Que coisa, Alexandre. Existe uma doença chamada isso, né? Uma doença de, como é que eles chamam? É um desvio de imagem, né? Você não consegue ver a sua própria imagem. Vê no espelho uma imagem que não corresponde à sua. Uma mulher está absolutamente magra, sem barriga, e olha para o espelho e diz que está com barriga protuberante, que o cabelo não está sendo bonito, quando o cabelo dela está brilhante, lindo, né? e coerente com o formato do rosto. Você acha que você tem um pouquinho disso? Você está se achando mórbido? Gordura mórbida. A questão é já não me conformo com o meu corpo, com o meu peso, não consigo aceitar. A questão é aceitação. E o que você vai fazer para isso? Além da cirurgia Outra cirurgia eu não posso mais do que foi proibido. É proibido. Eu vou tentar me aceitar. E terapia? Ou mentir toda a vida. Psicoterapia? Não, isso aí eu não faço, não. Não faz, não? Não. Por quê? Eu tenho medo que me internem.
Tem medo que internem, é? Tenho medo. Olha, você não vai fazer só uma sessão de 45 minutos, não. Você vai ficar aqui, vamos Na fazer uma camisa de guia aqui força. para o psiquiátrico. Você vai ser a camisa de força, né? Na camisa de força. O que não tem problema nenhum, é lindo também. As pessoas têm muito preconceito em relação às doenças psiquiátricas, não é? Tem muito preconceito. E muitas vezes não entendem, né? A depressão é uma que a pessoa não entende. A pessoa não entende acha que é bobagem, que é besteira. Fulano tem tudo, que é isso, não tem tudo. As dores da alma, as dores psíquicas, as dores emocionais são tão legítimas quanto a dor no pé, a dor de cabeça, uma cólica menstrual ou estomacal, não é? Intestinal, é normal, não é? E a gente tem um preconceito. Você então, mas no caso, não é seria, eu estou propondo a você uma psicoterapia, uma psicanálise, por exemplo, Pedro, ou Alexandre, hein? Não, acho que eu vou passar dessa. Vai passar? Vou passar. Pois é, mas eu acho, tenho medo de ser eu internado também que mesmo. conheço você, e aí colocaria aqui um outro tema, é que, eu não ia nem falar nisso, mas enfim, é que será que você não está traumatizado nessa cirurgia? Porque eu sei que você passou na cirurgia e que teve aí vamos chamar de um trauma, teve uma experiência traumática na sua cirurgia da bariátrica, não foi? Foi, ela não foi uma... Qual é o objeto aqui que tem a ver com isso? Esses óculos aqui. Os óculos têm a ver com essa experiência? Tem. Os óculos, muito bem. Com a palavra Alexandre Teixeira, que vai explicar qual foi o problema que ele teve e por que foi traumática a cirurgia bariátrica que ele fez. E o que esses óculos têm a ver com? Isso é a esperança de uma mãe. Ah, Porque na cirurgia bariátrica, eu fiz a cirurgia, no terceiro dia eu entrei em coma. Que eu tive pequenas fístulas, né, buraquinhos no estômago. A gente brincou, né? Eu morrer de buraco. Então, eu tive 5 fístulas, 5 buraquinhos. Então, quando a gente, depois da cirurgia, uns 2 dias, a gente toma uma aguinha com um remedinho, uma besteirinha. Como eu tinha esses furinhos no estômago quando eu bebia água, vazou a água com tudo que tinha no estômago para a cavidade abdominal. Eu tive a chamada septicemia ou infecção generalizada. E tive que entrar em coma induzido. Foram quase 30 dias de coma induzido. Então, teve um momento que estava desenganado já. Né? Eu disse, olha, estava esperando só ele parar, nem fechar os olhos, estava com os olhos fechados. Era só esperar mesmo parar de respirar. Para o coração, para de respirar, para tudo. septicemia, infecção generalizada. Tá. Infeccionei com minhas próprias bactérias. Certo. Não foi de hospital de nada. Uhum. Foi comigo mesmo. E já estava tudo desenganado. Chamaram até um padre para dar a unção dos enfermos, que antigamente era extrema unção, mas o nome ficou muito, né, feio aos ouvidos da família. Unção dos enfermos. Já estava encomendada a alma. E aí a minha mãe resolveu, que eu uso lente de contato, dá para ver que a lente é grossa, eu tenho quase 11 graus em cada olho de miopia. Né? E aí? E aí Sua mãe? a minha mãe, como toda mãe, cheia de fé, esperança, todo mundo preocupado se eu vou voltar, se não vou voltar. Se eu voltar, como é que eu volto? Eu disse, olha, minha preocupação é ele enxergar, porque quando ele acordar, ele vai querer enxergar. E não pode usar lente de contato na UTI. Então ela foi lá e comprou esse par de óculos aí para mim. E quando você voltou do coma? A melhor coisa do mundo foi Colocar os óculos. E aí eu pude enxergar todo mundo, inclusive ela. Porque com 10, 11 graus você não pega nem ônibus na rua. Você não consegue ler? Não consegue ler. Se você botar a mão para dar o sinal, o ônibus leva. Só vê em cima. E agora você está de lente? Estou de lente. Tô de lente. Que é o mesmo grau? Que é o mesmo grau. Que é Às vezes lente é um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Pô, aí ficou bonito, você ficou bonito. lindo. Mais bonito ainda, olha aí. Ficou mais professoral, mais advogado. Faltou só um terno agora. Falta só um terno e uma gravata. Muito bem. Além disso, você me trouxe família, não é isso? Será que é esse o tema? Rapidamente, antes do objeto de surpresa? Dois objetos que você acha que tem a ver com o mesmo tema, E tem a não? ver com esse aqui também. E tem a ver com esse eu por quê? tive, depois da experiência que eu tive, que não foi muito agradável, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Você teve uma experiência, inclusive, mística, não teve? Tive. Você teve aquela experiência de quase morte, não teve? Chamada Eles chamam EQM, né? Experiência de quase quase morte. morte. Você acha que teve uma transcendência, uma coisa, Tive. durante os 30 dias? Tive a transcendência, eu morro de inveja de quem teve o EQM. Eu vi uma luz, eu vi Jesus, eu vi Maria, eu vi José, eu vi meus parentes, eu não vi nada disso, não. O que foi que você viu? Eu vi muita coisa feia lá. Muita coisa feia? Muita coisa feia. Era tudo muito escuro, era tudo muito, muito complicado. Aí eu E você sofria, você estava lá e sofria. Sofri muito. E você acha que isso pode ser uma evasão do seu inconsciente? Da sua fantasia, da sua alucinação, que teria sido alucinação? Ou para você é uma questão de fé mesmo? Para mim foi real. Então geralmente as coisas são reais para a pessoa que passa.
né? Eu não posso chegar aqui e dizer, foi verdade, é verdade, vai acontecer isso quando você passar por outro lado. Eu só posso dizer que eu tive aquela experiência que eu, inclusive por conta dela, eu passei a acreditar em Deus, porque eu era ateu antes da cirurgia. Você acha que teve uma experiência Tive. de Na ultrapassar? Na minha percepção A ultrapassar. de vida e de espírito, eu tive. A experiência que não foi muito agradável, eu disse, é melhor eu voltar para consertar do que voltar para cá. Você voltou, você tomou a atitude de voltar? Você tomou a decisão de voltar? Você Em- acha que foi você que decidiu? Em certo momento, porque são coisas bem... Sim, você não tem noção de espaço de tempo, mas em certo momento eu tive a impressão de que me foi dada esta opção. A oportunidade de voltar. A impressão de que me foi dada esta opção. Eu Realmente voltar. não. Foi dada, não sei. Eu acho que foi me dada e por algum motivo também, não sei qual foi, eu optei por voltar. E por que você foi para um lugar tão ruim, você acha? Às vezes a gente não é que a gente seja Onde você sofreu tanto? uma pessoa má, porque eu bati, eu matei, eu esculachei. Não, às vezes a gente se apega a certos valores da vida que você acaba que esquece o outro. E você acaba que você não consegue enxergar o sofrimento de quem está do seu lado. Você se foca tanto na sua matéria, no seu querer, né, na sua vida, que você não consegue enxergar o outro. Às vezes a gente, sem querer até, a gente deixa o outro de lado, se envolve. Isso fez então com que você se aproximasse mais desses dois últimos objetos, antes do objeto surpresa. Casamento, família, muito, é isso? Muito melhor. São esses os temas? Eu virei outra pessoa. Hein? Um gentleman. Aqui você está com a esposa e dois filhos, aí duas E filhas. duas meninas, né? Maria Clara pequenininha, Letícia maiorzinha. E me trouxe também você me trouxe uma aliança. Exato. Que para mim, antigamente, era só um objeto de adorno. Sei. E hoje, realmente, que simboliza de verdade mesmo um amor. Então volte para os dedos, por favor. Que ela Volte para o não tem dedo. começo nem meio e nem fim. Brinco muito com isso em sala de aula. Disse, ó, Como? porque o processo ele não é igual ao amor. Porque o amor ele não tem começo, meio e fim. Já o processo não. O processo tem começo, o processo tem meio, o processo tem fim. O processo ele vai acabar. O processo Ou judicial. pela morte, ou pela decisão dos dois, é isso que você está Exato. falando? É disso que você está falando? Não, do processo. casamento? Não, processo judicial. Ah, Que eu comparo, em sala de aula eu comparo o processo. Porque tem gente que pensa que o processo não acaba, o processo é cíclico. Ele não é um você processo compara judicial. isso ao amor, casamento. que é diferente, porque o amor... O amor não acaba, é Ele não isso? acaba, mas o processo acaba. E a morte não acabaria o amor? Aí estou citando Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues diz que o amor não acaba. Se acaba, não é amor. E que nem a morte poderá acabar o amor. E eu vou Entre concordar com o duas Nelson pessoas. Rodrigues se a gente leva o amor para outro plano esperando outra pessoa. Ah, Aí é choro de aí um, é porque choro os num dois, plano e choro os no dois outro. têm ligações místicas, né? Tanto o Nelson Rodrigues quanto você acreditando na possibilidade de uma nova vida depois, pós-morte. Não é pós-morte. Chegou a hora do objeto surpresa. Alexandre Teixeira, professor do Direito Constitucional, mais especificamente Direito Trabalhista, o advogado. Eu trouxe para ele um objeto e eu quero ver o seu. Que Te você entrego o entregou à teu produção, agora? não sei nem do que se trata. E vou abrir agora, na frente de todo mundo. Eu vou Não abro o meu agora, Ah, não. então tá. Vamos deixar para o final. Vou abrir o seu. É uma caixa, parece. Estou vendo aqui pelas formas. Parece uma caixa. Vamos ver o que ele trouxe. Alexandre Teixeira, o que é que você me trouxe? Olha, com flores, uma caixa. Vamos abrir. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E dentro da caixa, o que que tem? Chover. Uma estampa de flores, igual a da capa. Não, parecida. Não, igualzinha da capa. Explique-se, por que você me trouxe isso? Por que você me trouxe flores? Que bonito. A caixa, aparentemente vazia, na verdade, ela vai estar cheia de recordações passadas e as futuras. Pronto para receber as futuras. Como você gosta de trabalhar com objetos e dialogar a partir de objetos, eu acho que acho que a gente sempre tem aquele objeto que gosta mais. Mas por que exatamente essa com flores? Tão bonito. É porque eu sou louco por planta. Por planta? Por planta. Por planta. Inclusive lá no meu curso, né, eu chamo o Bosque da UAB, que é onde fica lá a minha sala. Eu plantei casuca, eu plantei jiboia, eu adoro. Planta. Um homem me trouxe flores, que bonito, hein? Geralmente os homens ficam ofendidos quando você dá flores, né? Quando recebem flores, acham que não é bem, a etiqueta não é bem assim. O homem é que tem que dar flores às mulheres. Que coisa, né? Esses padrões, né? A gente tem que quebrar com esses padrões. Veja, ele não me trouxe a flor em si, mas ele me trouxe algo tão lindo, ele me trouxe a natureza, as plantas, e algo que tem a ver com o que é mais caro a ele do ponto de vista emocional, uma das coisas, né? Que seria cuidado com a natureza, com as plantas.
ele se humaniza aqui mais ainda diante de mim, de vocês, o nosso dialogador de hoje, que é o Alexandre Teixeira. Muito obrigado, Alexandre. Que bonito, hein? É minha mesmo? É só para mostrar? Não, é É sua, minha mesmo? é sua. Opa, ganhei um presente. Veja o que eu trouxe para você e o desafio que eu vou fazer a você nos últimos instantes do nosso diálogo de hoje com o Alexandre Teixeira. Eu trouxe jornal. Tem mais coisa aí dentro? Tem mais coisa aí dentro. Olha aí. Não, aqui dentro, aqui dentro. Tem mais... Não, aqui dentro, aqui. Tem mais uma coisinha que vai servir para o que eu vou propor a você. Tesoura. Bom, diante disso, o que você acha que ação poderia acontecer? Para quê? Ponha significado nessa troca aí de objetos, nesse objeto que lhe entreguei. Uma coisa que me passa pela cabeça, que eu me lembro de quando era criança, que as crianças de hoje não sabem o que é mais, né? Fazer um trabalho de colégio era recortando, né? Na enciclopédia, no jornal, numa revista. Voltou a ser criança. Voltei. Eu me lembro agora. E é sem vinho, hein? É. Avalie que eu tivesse vinho, hein? Você volta a criança. Me lembrei disso com facilidade. agora. Isso é bonito. O que me veio à cabeça agora foi isso. Fazia Trabalhos manuais, cortar, o trabalho do recortar, colégio, colagem, a cartolina. Colagem, a cartolina. E hoje não tem mais, hoje você vai na internet, no Google, pega ali. E se baixa, você tivesse que cortar alguma coisa aí, olha assim rapidamente, em qualquer lugar desse aí, uma notícia, uma coisa, uma imagem, ou faça uma pequena escultura, enfim. Use o jornal e o instrumento de cortar, que é a tesoura, para a gente dar aqui um significado, para a gente fazer alguma coisa, para a gente fazer cultura, né? Cultura é isso, é diante das coisas mudar. Coincidentemente, irmã siamesas, cirurgia de separação. Né? Olha, pois faz aí, vai. Ficou bonito. Como é? Olha aqui. Irmã siamesa, cirurgia de separação física, será realizada em outubro. E aí você quer fazer a separação agora? Não sou médico, mas Não é médico, mas vai fazer. simbolicamente eu Que faço. bonito. E olha, acho que tem tudo a ver com o inconsciente dele. Eu que tento ser especialista na leitura de inconsciente. Eita! Ele passou por uma cirurgia também, onde ele foi cortado, separado de uma parte do seu corpo, porque ele fez uma cirurgia bariátrica. Os mais parecidos Cortou o intestino e cortou o estômago. Como foi que você fez? Parecidinhos aqui, os dois médicos de barro. Você colocou os dois médicos aqui e aí cortou, e então a gente pode fazer assim. Não é isso? Isso. Você quis, então... O que é isso para você? Cortavam, às vezes, laços ruins. Porque por mais que sejam irmãs, mas você está dividindo o mesmo corpo, e as pessoas têm vontade diferente. Tem direito à individualidade, né? Exato. E vontades diferentes. E tem direito de usar da sua vontade diferente. Né? O direito, como você falou bem agora, melhor do que eu, inclusive, direito à individualidade. Que todos nós temos. Seja física, mental ou espiritual. Que bonito. Obrigado, Alexandre, pela sua reflexão, pelo nosso diálogo de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? É bonito, bonito. E esse final foi bonito, né? O direito à individualidade, mesmo que seja por algo assim tão forte, né? Quanto uma intervenção cirúrgica, né? Eita, cortar. Mas eu não vou cortar, não. Esse laço nosso aqui do diálogo, dos dialogadores com aqueles que também participam, né? No outro nível, né? Como testemunhas desse diálogo, fertilizando ideias, que são vocês todos. Esse laço, espero que a gente não corte tão cedo. A gente nunca possa cortar o nosso diálogo. Na próxima semana, exatamente porque não cortamos, nós voltaremos com mais um diálogo.